Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência contra as mulheres. Encontrado em uma das vias mais movimentadas do centro de Porto Alegre, corpo de mais uma vítima de feminicídio. Também na capital, aconteceu agora há pouco, hein? Você vê imagens ao vivo do local, um latrocínio no bairro Belém Novo. Em instantes, todas as informações sobre esse crime com Luciane Coleman, direto do local, atualizando todas as informações para você, telespectador do SBT-RS, segunda edição. Covardia no centro do estado. Vídeo mostra homem agredindo moradores de rua com cacetete e gás de pimenta. Duplicação da BR-116. Quando será entregue a obra que está sendo feita pelo Exército para ligar a região metropolitana ao sul do estado? No Momento Agro de hoje, nós vamos falar sobre aquela que é a fruta mais romântica. Isso na véspera do Dia dos Namorados. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Mais um feminicídio. Desta vez, em uma das vias mais movimentadas do centro de Porto Alegre. Ali, uma mulher foi morta e encontrada às margens do Viaduto da Conceição. A vítima ainda não foi identificada. A investigação aponta que o crime aconteceu na madrugada. O corpo só foi localizado perto do meio-dia desta terça-feira. A mulher estava nua, com ferimentos na cabeça e no pescoço. Ela estava com a cabeça muito machucada, ela foi agredida com uma pedra, bem machucada, e com o pescoço tinha fratura de cervical. O corpo da mulher foi encontrado bem neste vão que fica entre o Viaduto da Conceição e este prédio. O local é conhecido por ser um ponto de consumo de drogas. Testemunhas contaram à polícia que a vítima era garota de programa e que não usava crack. A polícia busca agora a identificação da mulher e do autor do crime. A busca de informação entre os conhecidos, né? Ali os moradores de rua, a coleta de imagens das câmeras da IPTC ou até de algum estabelecimento comercial perto. Enfim, as perícias já foram encaminhadas. Infelizmente, esse não foi o único crime no Rio Grande do Sul envolvendo mulheres e drogas. Em Butiá, uma mulher foi assassinada e ainda teve seus filhos baleados. A suspeita da polícia é de que o crime foi motivado por disputa pelo tráfico de drogas. Os criminosos chegaram na casa da família na noite desta segunda-feira e chamaram pelo filho da vítima. Assim que saiu na rua, o jovem de 18 anos foi atingido por 3 disparos, mas conseguiu sobreviver. Já a mãe, Aline Pavlovski, 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A mãe, a princípio, pelo que ele disse, também saiu à frente, né? E aí tomou uns disparos, né? Foi vítima também dos disparos. E os meliantes adentraram também e terminaram de executar lá dentro de casa. Outro filho de 10 anos levou um tiro de raspão. A polícia suspeita que a casa funcionava como ponto de venda de drogas. Aline, o filho mais velho, tem antecedentes criminais. A brutalidade da violência que o tráfico de drogas provoca não é exatamente uma novidade para essa família. No começo do ano, 2 irmãos de Aline também foram assassinados a tiros. O marido dela e pai dos filhos está preso pelo mesmo crime. Há cerca de 4 anos, o tráfico se instalou na cidade de Butiá. No ano passado, 18 pessoas foram vítimas de homicídio. Este ano, o número está em 5. O senhor acha que também uma das razões seja o pouco contingente de polícia que as cidades do interior estão tendo, que a gente vê esse aumento, essa expansão da criminalidade? Ora, acredito que sim, né? Com sem material humano, a gente não consegue fazer muita coisa. Temos efetuado várias prisões, né, no Butiá, temos recebido apoio do nosso batalhão. 18 pessoas assassinadas em uma comunidade de cerca de 20 mil habitantes no máximo. Isso é 1 a cada 1000. Esse número é assustador em qualquer lugar do planeta. E o pior, não é a única cidade do Rio Grande do Sul que está com números altos como esse. Infelizmente, a questão do tráfico de drogas, que se propaga por todo o interior do Rio Grande do Sul,
leva cada vez mais violência a comunidades que até bem pouco tempo eram comunidades pacíficas, como foi recentemente Butiá. E aqui em Porto Alegre, um comerciante reagiu a assalto e foi morto por bandido. Luciane Coleman, ao vivo da Zona Sul de Porto Alegre. Lu, boa noite. O que aconteceu? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, eu estou aqui no local do crime, bem em frente à loja de cestas e presentes, onde aconteceu, a morte desse comerciante aqui na Avenida Costa Gama, do bairro Belém Velho. Vou mostrar para vocês onde é que aconteceu e contar um pouquinho dessa história. Eu conversei aqui com os policiais que estão apurando toda essa história. O que aconteceu, na verdade, um casal com crianças vieram aqui nessa loja hoje à tarde. E eles se passaram por clientes, foram olhando como é que era o estabelecimento. E aí, no fim da tarde, um deles retornou. A proprietária reconheceu, abriu a porta, só que ele estava acompanhado por um outro homem. E aí, então, eles renderam a proprietária, anunciaram um assalto. O Genivaldo Bezerra, capítulo de 49 anos, ele estava em outra parte aqui do prédio, viu a movimentação, ouviu a movimentação e desceu com um revólver 38, Ele tinha porte de arma, tudo dentro da lei, e aí ele reagiu ao assalto. Ele baleou um dos bandidos na barriga e o outro acabou, então, fugindo. Este acabou reagindo também contra o comerciante, atirou contra ele, atingiu a cabeça e ele acabou morrendo no local. Eles fugiram em um carro, um deles procurou socorro no posto da Lomba do Pinheiro, o outro não foi localizado. Este que procurou socorro no posto da Lomba do Pinheiro já está preso, já está sob a custódia da polícia e está sendo transferido para o hospital de pronto-socorro. Além disso, a mulher que participou da ação, que veio aqui à tarde, ela também foi presa. Quando a gente chegou aqui no local, ela já estava aqui dentro da viatura da Brigada Militar e foi encaminhada lá para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento aqui da capital, Felipe. Obrigado, Lu. Mais um crime envolvendo um comerciante, uma pessoa honesta, trabalhadora, lá cuidando do comércio dela, para defender aquilo que construiu ao longo da vida, acabou sendo assassinado, infelizmente. Vamos trocar de assunto? Vamos falar da duplicação da BR-116. Engenheiros do Exército seguem trabalhando em uma parte da estrada que liga a região metropolitana de Porto Alegre ao sul do estado. Confira na reportagem do Andrei Rosseto. O vai e vem das máquinas anima quem já estava acostumado com um marasmo nas obras. É uma esperança que o Exército tome conta e que consiga concluir as obras o mais rápido possível. Em janeiro, os militares assumiram a duplicação de quase 51 quilômetros da BR-116, entre as cidades de Guaíba, na Grande Porto Alegre, e Tapes. As obras estavam paradas havia mais de 2 anos. O custo total é de 207 milhões de reais. O Exército tem uma engenharia que tem tradição, é uma engenharia que já fez muito pelo país. Toda vez que foi demandada, deu boas respostas. O acordo entre os militares e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte foi definido depois que o consórcio responsável pela duplicação entrou em recuperação judicial. É concedido a obra para o Exército ele é consultado, ele realiza os seus estudos, apresenta o seu plano de trabalho e recebe a concessão dessa obra. A responsabilidade pela maior obra de engenharia do Exército é do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, em Santa Catarina. Atualmente estamos com 140 homens na obra, com uma perspectiva de chegarmos a 250 já agora ao final de junho. Neste trecho da obra, os militares estão terminando a infraestrutura, que é o nivelamento da pista. Depois disso, vão ser aplicadas 3 camadas de asfalto, para dar mais resistência à rodovia. Por enquanto, o material é comprado de fornecedores, mas o Exército pretende instalar uma usina de asfalto própria até julho, para reduzir os custos. Nós temos diariamente alguém da fiscalização, alguém do DENIT, acompanhando os trabalhos sendo executados e a qualidade desses trabalhos. Sonho antigo dos gaúchos, a duplicação dos 212 quilômetros da BR-116 entre Guaíba, na Grande Porto Alegre, e Pelotas, no sul do estado, começou em 2012. A previsão do Ministério dos Transportes era terminar tudo em 3 anos.
O trecho sul da BR-116 é fundamental para o escoamento da produção agrícola do Rio Grande do Sul. A rodovia também se tornou um corredor de exportação, que atende o Porto de Rio Grande, o segundo maior do país. A ideia de colocar o Exército lá foi para dar celeridade na pavimentação de alguns trechos e poder fazer uma entrega importante esse ano. A expectativa é terminar os primeiros 22 quilômetros até dezembro deste ano. O prazo final de conclusão da obra é fevereiro de 2022. Agora a gente vê que a coisa está andando. Eu não tenho passado por esse trecho da BR-116 desde que o Exército assumiu a obra, mas tenho as melhores informações, as melhores notícias do trabalho que lá está sendo realizado pelo Exército Brasileiro. E algumas convicções. Primeiro, a obra terá início, meio e fim. A obra terá um cronograma que será seguido e eu acredito que em 2022 finalmente esse trecho seja entregue. A obra não terá superfaturamento. E o melhor, daqui a um tempo, nós não teremos essa obra, que é uma obra grandiosa, naquele rol de obras que viraram escândalos no Brasil. Parabéns, sucesso ao Exército, que novas obras venham, seja através do Batalhão de Lages, seja através de outros batalhões, para que a gente tenha menor custo, cronograma com início, meio e fim e asfalto de qualidade. Porque esse asfalto eu levo bem mais fé que esses outros aí que a gente tem em boa parte das rodovias, para não dizer na totalidade das rodovias brasileiras. Algum de vocês já viu uma múmia ao vivo? É, ao vivo. Olha, hoje começou uma exposição gratuita aqui na PUC, em Porto Alegre, com a cabeça de uma egípcia, ainda por cima. Uma descoberta rara, que até pouco tempo era uma relíquia exibida no Museu de Cerro Largo, na região das Missões. Foi preciso um ano inteiro de pesquisas para confirmar que a múmia é mesmo o crânio de alguém que viveu no Egito entre 768 e 476 anos antes de Cristo. O estudo que levou à descoberta histórica teve início em 2017. Pesquisadores de diferentes áreas foram chamados para analisar a peça. O bom estado de conservação, inclusive das 22 camadas de linho que envolviam a múmia, chamou a atenção. Conserva toda a estrutura óssea dela da cabeça, né? Ela tem ainda o palato mole, ela tem dentes, né? Ela tem ainda ali fibras, né? na mandíbula. Isso nós estamos calculando numa pessoa egípcia de mais de 2.000 anos de idade. Antes conhecida como a múmia de Cerro Largo, agora ela já tem nome próprio devido a características bem peculiares. Pelo fato dela ter um olho, e descobrimos um olho nela, e traduzindo do Egito antigo, o nome dela é Iret Neferet, que significa olho bonito. Em outras palavras, a mulher é de olho bonito, né? A descoberta é extremamente importante para a cultura histórica do Brasil, levando em conta que 6 múmias foram perdidas durante um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro em setembro de 2018. Esta passa a ser a primeira múmia comprovadamente egípcia que se tem notícias no Rio Grande do Sul e a segunda do país. A outra peça está em um museu em Curitiba, no Paraná. Mas como, afinal, uma peça histórica tão importante foi parar no município de 14.000 habitantes no interior do estado? Dr. Marcelino Kuntz, que na época morava aqui em Cerro Largo, próximo ao museu. Ele era advogado e tinha esta múmia recebida de um amigo dele, chamou o pessoal do museu e dizia assim: eu tenho uma múmia, eu não gostaria de jogá-la para o lixo, porque é uma peça importante. Se vocês quiserem esta múmia para o museu, eu vou doá-la para o museu, porque a nossa família não quer saber de múmia. Bela história, hein? E a exposição fica em cartaz no saguão da Biblioteca Central Irmão José Otão, prédio 16 do campus Ipiranga da PUC, até o dia 26 de julho. Amanhã
Amanhã é dia dos namorados. Alessandra Bergman, boa noite. Boa noite, Felipe. Nós não vamos falar sobre a data especificamente, mas sobre a mais romântica das frutas que muita gente amanhã vai comer. Tu sabes qual é? Morango, é claro. Ah, claro. Em formato de coração e é vermelho. É o morango que simboliza o amor e a tentação. Com o desenvolvimento de novas variedades, agora é possível produzir morango quase todo ano. No Rio Grande do Sul, a maioria é plantada assim, ó, dentro dessas sacolas plásticas, em estufas. Nelas tem substrato e pelos canos da planta recebe nutrientes para crescer. Além do fruto não ficar em contato com a terra. E essa história de que se usa muito agrotóxico no morango? Então, a maioria dos produtores planta de forma convencional. Poucos produzem de forma orgânica. Mas não é por isso que o morango está envenenado, né? Tudo que a gente precisa é ter bom senso e disciplina. Não é assim nos relacionamentos, Felipe? Tem que ser. Pois é, no morango, da plantação do moranguinho também. O produtor deve cuidar para não colher ele no período de carência de aplicação de remédio, evitar ao máximo usar o defensivo agrícola, procurar métodos naturais de prevenção a doenças. A maioria dos produtores aqui do Sul já fazem, mas sempre é bom lembrar as boas práticas na fruticultura. E quais são as dicas para nós, consumidores? Tem que buscar as referências do produto, perguntar no mercado de onde é que ele vem, se tem procedência, saber do produtor orgânico da feira, como é que ele plantou o morango, quem cuidou. Afinal, a fruta é rica em potássio, ferro, vitaminas A e C. E tem também os flavonoides, aqueles antioxidantes contra a velhice. Não dá para deixar de comer, né, Felipe? Com certeza não. Ainda mais tu, que é um cara super apaixonado. Pela minha Alessandra. E depois da charada minha esposa, a gente vai falar agora sobre tempo. Depois de um mês de maio com chuvas acima da média, junho deve ser o contrário, calor e tempo seco. Nos próximos dias, o destaque vai ser a temperatura alta e a escassez de chuva. Nesta quarta, pode ter um pouco de frio no início da manhã em áreas da Serra e do Planalto. O sol aparece e esquenta, máxima de 26 graus em Santa Maria. Mas a chegada de umidade provoca um aumento de nuvens e pode até chover um pouco no oeste, sul e faixa central. Em Porto Alegre, sol e calor, máxima de 28 graus. A partir de quinta, a massa de ar quente se intensifica e as máximas ficam ao redor dos 30 graus. Maravilha, confira agora o recado que a Marielle da EVT tem para você. Você está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve, não. A EVT Assessoria vai te ajudar. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Ligue agora, olha aqui na tela, é o 51-3391-3852 ou mande mensagem pelo WhatsApp 51997702864. Eu repito, é o 3391-3852 ou o WhatsApp 997702864. A EVT Assessoria vai te ajudar. Bacana, voltamos daqui a pouco com as informações sobre esse vídeo que foi divulgado hoje no centro do estado. Um homem aparece agredindo moradores de rua em instantes. O homem que agrediu moradores de rua em Candelária, centro do estado, procurou hoje a polícia, mas não por causa das agressões que cometeu, e sim para registrar a ocorrência por se sentir ameaçado na internet. A agressão foi gravada e compartilhada pelas redes sociais. O fato causou grande revolta entre os moradores de Candelária, com razão. No vídeo, ele aparece com um cacetete e um spray de pimenta e mente que é da polícia. Expulsa 2 moradores de rua a chutes e socos da varanda de uma casa abandonada e aí toma conta do local, né? Segundo a polícia, o homem que diz ser proprietário de uma empresa de segurança privada foi à delegacia hoje e admitiu as agressões. Ele afirma que isso aconteceu em fevereiro, mas procurou a polícia só agora para registrar a ocorrência por ameaças que vem recebendo pela internet.
É macho na hora de bater nos moradores de rua, mas agora tem medo das ameaças. Ele tem antecedentes e já foi detido com radiocomunicador na frequência da Brigada Militar. A polícia não abriu inquérito porque os moradores de rua não representaram contra o agressor. Os dados sobre crimes contra a população de rua são precários no Brasil, mas o sentimento de todos que atuam nessa área é de que a violência contra essas pessoas está crescendo. E muito. Esses crimes, muitos com claros sinais de higienização, não aconteciam com tanta frequência antes. Agora, quase todo dia chega um relato de violência. Muitos não saem nos jornais, nos telejornais, mas acontecem cada vez mais, infelizmente. Obrigado a você pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com Marcelo Chamali. Na sequência, Débora de Oliveira e o Esporte. Tchau.